E guarda essa frase na sua cabeça. O cara que diz que é especialista em tudo, ele não domina nada. Não tem como ser especialista em tudo. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao canal. E hoje eu vou falar a respeito de uma síndrome que acarreta sobre muitos programadores. Alguns até têm certa facilidade em lidar com ela, outros acabam ficando sem saber o que fazer. E essa síndrome eu particularmente chamo de a síndrome do programador macaco. O que é o programador macaco? É aquele programador que fica pulando de linguagem em linguagem durante toda a carreira dele. Ele não consegue se estabelecer com uma linguagem específica e acaba tendo meio que essa característica, né? Chega em um ano e está trabalhando com Java, daqui 2 anos ele está trabalhando com PHP, passa alguns anos ele está trabalhando com JavaScript, passa um pouco mais de tempo está trabalhando com Dart, depois ele está trabalhando com desenvolvimento para dispositivos móveis, enfim, ele fica pulando de linguagem em linguagem e não se estabelece dentro de uma linguagem específica. Quando alguém olha para ele, não sabe definir se ele é um programador PHP, se ele é um programador JavaScript, se ele é um programador Java, porque ele fica pulando de linguagem em linguagem. E adianto que isso é extremamente prejudicial para a carreira de um programador. Lá no meu Instagram eu já coloquei alguns spoilers do motivo disso ser prejudicial. Se você não me segue, tá marcando bobeira, o endereço está aparecendo aqui na tela, na descrição. Me segue lá que o conteúdo do Insta é totalmente diferente do conteúdo aqui do YouTube. Tá, professor, então quer dizer que programadores não devem conhecer várias linguagens de programação? Não, não é bem assim. Deixa eu te explicar. Todo programador deve conhecer o panorama geral de todas as linguagens possíveis, né? Principalmente considerando as nuances entre os tipos de plataforma, mobile, desktop, web, inteligência artificial. Hoje em dia o mobile está se expandindo para smartwatches, enfim. É interessante que o programador tenha essa noção, essa visão holística a respeito de várias linguagens. A questão é, para você dominar algumas linguagens de programação, é praticamente impossível você ter um rol muito amplo. Você não consegue dominar 15 linguagens de programação. Você vai conseguir dominar, no máximo, aí, umas 3 com total excelência. Aí fica ligado, porque daqui a pouco eu vou dar um aviso sobre a Black Friday do Logicamente Pro, que é o meu curso de lógica de programação, que te dá toda a base para que você aprenda a programar com eficiência, independente da linguagem que você for utilizar. Você vai aprender a base, inclusive toda a estrutura matemática por trás da lógica de programação. E aí você aprendendo a lógica, você consegue dominar qualquer linguagem. Logicamente Pro está participando da Black November e eu vou te falar os detalhes de como que você faz para conseguir adquirir esse curso de lógica de programação que, na minha modesta opinião, é um dos melhores do Brasil, porque a minha didática para explicar a lógica de programação faz com que qualquer pessoa com mínimo de conhecimento em informática consiga aprender a programar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele. Então, por isso eu sempre recomendo que você conheça linguagens de programação que estejam em roles diferentes. Então você vai conhecer e dominar uma linguagem web, conhecer e dominar uma linguagem desktop, conhecer e dominar uma linguagem mobile. Se quiser ir para a pegada de inteligência artificial também, sem problemas, já porque a inteligência artificial ela pode ser usada em qualquer um desses ambientes, né? O que conta é a estruturação dela por trás do algoritmo, do código, do software que você estiver desenvolvendo. E guarda essa frase na sua cabeça. O cara que diz que é especialista em tudo, ele não domina nada. Não tem como ser especialista em tudo. Eu não consigo ser especialista em tudo. Você não consegue. Mark Zuckerberg não consegue. Ninguém consegue ser especialista em absolutamente tudo. Então o máximo que você vai conseguir fazer é ser especialista em algumas áreas. No caso, 3 linguagens. Às vezes eu tenho esse tipo de abordagem, muita gente não gosta, né, que eu falo algo muito na cara, né, falo diretamente, assim, sem papas na língua, né? Tem gente que não curte isso. Se você curte esse tipo de abordagem um pouco mais direta, então aproveita e clica no curtir aqui desse vídeo e ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para outras pessoas que também querem saber como focar dentro da programação. Vou apresentar 2 regras aqui para você. Primeira regra, não pula de linguagem em linguagem, porque a tecnologia está mudando de uma forma muito rápida, muito frenética. E se a cada nova tecnologia que surgir você quiser
utilizá-la, você quiser explorá-la, você vai ficar perdido ou perdida. Você não vai conseguir dar conta de acompanhar a velocidade, a rapidez como a tecnologia evolui. Então, a minha recomendação é que você realmente foque em uma linguagem por vez e limitando-se a no máximo 3. Estou falando de linguagem de programação, tá? Não estou falando de linguagem de marcação. Por exemplo, vou aprender HTML. Tudo bem, aprender CSS, tranquilo. Vou aprender XML, de boa. A gente não está falando de linguagens de marcação, estilização. A gente está falando de linguagem de programação, que aí sim tem uma complexidade um pouco maior. E aí a gente cai num grande problema desse tipo de programador que fica pulando de linguagem em linguagem. Ele acaba conhecendo a linguagem, né, a tecnologia, de forma superficial, e ele quer usá-la nos seus projetos. E quando o programador tenta usar algo nos seus projetos que ele não tem um conhecimento muito profundo, o projeto vai ficar meio capenga, vai ficar ali com algumas coisas para resolver, algumas pendências. E aí quando ele tem a oportunidade de resolver essas pendências, surge uma nova linguagem, ele pula para essa outra linguagem e quer ficar remendando aquele projeto que estava com a linguagem anterior, utilizando a nova tecnologia que ele aprendeu. E aí o projeto do cara fica todo capenga, a estruturação de tecnologia que ele está utilizando vai ficar capenga. Se ele estiver trabalhando como funcionário, o software que estiver desenvolvendo dentro da empresa vai ficar todo cheio de remendos. Por quê? Porque o cara ele não atira numa direção só. Ele está atirando em várias direções ao mesmo tempo. Ele está sendo programador macaco, pulando de linguagem em linguagem. Não estranha não, hein? Conteúdo aqui do Código CEO é nessa pegada mesmo, né? Se você curte vídeos desse tipo, então já se inscreve aqui no canal, não marca bobeira, não dorme na selva. E clica também aqui no botão para ativar o sininho das notificações. E assim você sempre vai receber os vídeos novos quando eu postar novos conteúdos aqui dentro do canal. Clica no botão, se inscreve aí. Regra 2. Essa regra eu sempre sigo também. Eu sempre espero a linguagem maturar. O que é o tempo de maturação? É você esperar a linguagem se estabilizar. Imagina só, surge uma linguagem hoje e aí você fala, pô, vou usá-la num projeto de um cliente, vou usá-la num projeto lá do meu trabalho, do meu emprego. E aí você começa a utilizar aquela linguagem e ela está cheio de bugs, cheia de brechas, cheia de aberturas e de vazamento de segurança da informação. Então pensa se você já entra logo de cara usando a linguagem em projetos reais. Complicado, né? Então minha recomendação é que você dê um tempo para a linguagem maturar. Vou dar um exemplo meu mesmo, né? Eu comecei a trabalhar com HTML5, né? Eu estava no XHTML Strict, isso daí lá para a década entre 2000 e 2010. Todo mundo já estava usando HTML5 e eu dei um tempo, né? Comecei a oficializar o HTML5 ali para 2009, 2010. Isso daí já tinha uma galera que já estava migrando, mas eu esperei o HTML5 maturar pelo menos um ano e meio para eu conseguir fazer essa migração, né? Saindo do XHTML Strict para o HTML5. Motivo, eu precisava ter a ideia de que aquela nova estrutura de HTML viria realmente para poder resolver grandes problemas que a gente tinha dentro da web. Eu não podia simplesmente migrar de uma hora para outra sem saber se ela estaria estável. E quer um exemplo a respeito disso? Você teve ali entre o HTML4 e o XHTML Strict, você teve o XHTML, né? Só que esse XHTML, ele tinha ainda algumas pendências. E aí a galera começou a migrar do HTML4 para o XHTML. E quando se estabeleceu, né, se estabilizou ali com o XHTML, surgiu a versão Strict, que ela era um pouco mais fechada. E a galera começou a migrar para o XHTML Strict. Eu, como esperei o tempo de maturação, quando eu migrei do 4, eu fui direto para o Strict, porque o XHTML aqui, eu já estava percebendo que ele não ia ter uma vida muito longa, né? Durou alguns anos só. Então, nesse meio tempo, eu migrei do 4 diretamente para o Strict, e a galera que optou por ficar pulando, né, entre o HTML4, o XHTML e o XHTML Strict, acabou tendo que reaprender algumas coisas lá dentro do Strict. Então, minha recomendação, tenha um tempo de maturação, tá? Se você não tiver esse tempo de maturação, você vai se complicar aí na hora de ficar escolhendo as linguagens, porque você vai ter que mudar a todo momento. E essa maturação você vai ter que analisar muito de acordo com a tendência que você observar dentro da tecnologia, dentro da linguagem. Algumas tecnologias, elas têm ali uma perspectiva de crescimento muito grande.
outras têm uma perspectiva um pouco mais baixa e outras elas nascem praticamente já morrendo. Vou dar alguns exemplos aqui para você ter uma noção, né? Talvez alguns dos que eu der aqui você nem vai conhecer, dependendo da sua idade. Mas vamos lá. Exemplos que deram muito certo. Bootstrap, né? Todo mundo utiliza esse framework para poder desenvolver aplicações web de forma responsiva, né? Então, o Bootstrap é um exemplo que deu muito certo. Agora, um outro exemplo que deu certo, mas com uma expressividade bem menor. O Material.io, do Google. Pois é o próprio Google que desenvolveu um estilo de framework similar ao Bootstrap, que é o Material.io. Dá muito certo, porém com a expressividade menor que o Bootstrap. E agora mais um exemplo, esse possivelmente você não deve conhecer, tá? O ActionScript. Era um script de programação, né? Uma linguagem de programação que você utilizava em animações em Flash lá no comecinho dos anos 2000. Você desenvolvia uma aplicação em Flash, né? Uma tecnologia que a gente utilizava bastante naquela época, e aí você programava em ActionScript. Só que o Flash ele era tão pesado para os tipos de conexão da época que não tinha sentido, né, a pessoa desenvolver um site inteiro usando Flash. Poxa, se não tem sentido desenvolver um site usando Flash, então não compensa aprender de forma profunda uma linguagem que esteja integrada com esse tipo de plataforma. Então, o ActionScript ele até teve uma vida longa, né? Assim, alguns anos, aí vamos colocar uns 7 anos. Uma vida relativamente longa para algo que já nasceu fadado a morrer. Mas, ainda assim, não compensa você aprender algo que você sabe que daqui 4, 5 anos tende a morrer. Então, minha recomendação é que você realmente analise o que é tendência, né? O que é modinha, modismo, e o que realmente tende a crescer de forma exponencial. Aí se você não sabe o que é ActionScript, tá? Nunca ouviu falar, tá vindo a primeira vez aqui, escreve nos comentários, né? Não sei o que é isso, sou muito novo para saber e o professor Márcio é um velho. Coloca aí nos comentários. E como que você faz para não ser um programador macaco? É simples, mas antes de falar, queria só te lembrar a respeito da Black November do Logicamente Pro. Agora, no mês de novembro, eu estarei oferecendo uma condição totalmente insana, imperdível, absurda mesmo, para você conseguir aprender a programar de uma vez por todas. E não importa se você já conhece um pouco da programação, né? Eu vou te mostrar do zero, a base. Você vai tornar-se um programador de verdade. E se você não conhece nada de programação, você vai aprender agora, na prática, comigo, tá bom? Como que você vai fazer para participar da Black November do Logicamente Pro? Aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado tem um link para o meu grupo secreto, onde só pessoas que já me conhecem estarão lá dentro. Então, não vai ter gente que não me conhece, né? Eu só vou aparecer dentro da internet falando do Logicamente Pro quanto ao Black November para pessoas que já me conhecem. Então, você vai entrar nesse grupo e dentro desse grupo eu vou mostrar as condições direitinho para que você consiga adquirir o Logicamente Pro com um preço absurdo. O preço tá insano. E o detalhe, vai ter uma porrada de bônus incluso nesse pacote. Então, recomendação do tio Márcio, clica no link, entra no meu grupo secreto, é um grupo que só pessoas que me conhecem estão lá dentro e vem fazer parte do meu time de formados em lógica de programação. Vem aprender a programar com o tio Márcio. Para não virar um programador macaco, você precisa estudar as tendências. Então veja o seguinte, se você parar para observar, tudo está indo muito para a pegada web, nuvem. Quando eu falo web, não penso que estou falando de site, estou falando nuvem, né? Algo mais virtualizado. Então, até os consoles de videogame hoje em dia, você não tem mais console físico, né? Você adquire uma assinatura das empresas fabricantes de games, adquire essa assinatura e você conecta na sua conta pela sua Smart TV e joga, né? Você compra no máximo ali os controles. O console em si não existe mais. CD de jogo não tem mais. Se você verificar, lá na década de 90, era fita de jogo, né? Quem teve aí o Dynavision, quem teve aí o Sega, quem teve aí o Nintendo, vai lembrar, era fita. Então, tudo que fica preso ao usuário está caindo em desuso, está tudo indo para o ambiente virtual. Então, talvez seja interessante você analisar essa tendência de escolher linguagens que estão voltadas para o ambiente
em nuvem. Então fica a dica aí para você. Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre como trabalhar com sistemas em nuvem, cobrando de forma recorrente do seu cliente, que é a modalidade Cessna, que o cliente paga mensalmente para utilizar alguma coisa para você, que é uma das grandes pegadas de todo programador freelancer de perfil empresarial. Depois dá uma conferida, eu estou deixando alguns desses vídeos aqui nos cards e também na descrição desse conteúdo. Então, cara, escolher uma linguagem, fica dentro dela. Evita ficar pulando de linguagem em linguagem. Ainda que você aprenda outras, tenha o tempo de maturação, permanece dentro daquela linguagem, escolhe linguagens que estejam em plataformas diferentes, fica no máximo com 3 dessas linguagens e torne-se especialista nela. Não seja um programador macaco que está a todo momento pulando de linguagem em linguagem, tornando-se aquele cara que todo mundo olha e fala, pô, o cara conhece muito, mas ele não é especialista em nada. Tá, professor, mas quando que eu devo migrar de uma linguagem para outra? Primeiro, quando ela não atender mais às demandas e expectativas do mercado. Segundo, quando você não gostar mais de trabalhar com aquela linguagem. Em algum momento você vai olhar e vai falar, pô, mas não gosto, toda hora tem que mexer com isso, tem que baixar uma biblioteca, tem que colocar o framework, senão não roda, tem que fazer esse tipo de coisa e tal. Nossa, que linguagem chata. Então, quando você perder o prazer de trabalhar com aquela linguagem, também é um indicativo de que está na hora de você migrar de linguagem. Ou quando a linguagem não te oferece todas as ferramentas necessárias. Por exemplo, pô, não se integra com nenhum framework, você tem que fazer tudo na unha. Pô, para conectar com a biblioteca é um trabalho do cão. Ou então não tem documentação abrangente, não tem uma comunidade de programadores abrangentes que conseguem ajudar você em alguma necessidade. Então também são indicativos que você precisa mudar de linguagem. Ou por fim, quando os salários não estão tão atrativos assim. Lembrando que quem é programador freelancer não sente muito esse impacto, mas se você é programador funcionário ou pretende trabalhar como funcionário, a questão de salário vai causar bastante impacto na sua escolha de mudança ou não da linguagem de programação. Não se esquece, na descrição o link para o meu grupo secreto do Logicamente Pro, que está participando da Black November. O bagulho vai ser insano, vai ser fora do normal. Link na descrição, primeiro comentário fixado. Confere esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Com certeza são um complemento para esse conteúdo. Fechou? Grande abraço, que a força esteja com você.